Alô pessoal, Alisson Muotri aqui. Estou tirando aqui uns minutinhos para refletir um pouco dos avanços que aconteceram nesse ano sobre pesquisa com autismo e o que eu acho que deve acontecer no ano que vem. Então esse ano 2017 acho que poderia ser marcado pelo ano maternal, né? Porque teve muita pesquisa, muito dado novo a respeito do que acontece nesse ambiente intrauterino, né? Tanto do lado do feto quanto do lado da mãe. Uma relação interessante que já existia, né, já era bem conhecida no autismo, que vem da epidemiologia, mostra que existe uma correlação entre uma reação imune e uma incidência maior de autismo. Veja bem, a epidemiologia, ela traz correlação e não causa, né? Então a gente não sabe quais são esses fatores, a gente sabe que existe essa correlação. Bom, dentre os avanços que houve em 2017, né, a gente observou que existem uma série de reações imunológicas que acontecem de forma intrínseca no próprio cérebro do feto, né? Isso sem influência nenhuma do ambiente, é uma coisa autônoma. Há suspeitas de que essa reação imunológica aconteça nos astrócitos, que são células do cérebro também que dão apoio aos neurônios e ajudam a formar as conexões nervosas. E essa autoinflamação estaria partindo do próprio genoma, da própria constituição genética daquele indivíduo, que carrega mutações, né? Mutações às vezes até somáticas, ou seja, que só acontecem em alguns pedaços do cérebro daquele indivíduo, que estaria levando a uma reação imunológica. Né, os últimos estudos estimam que isso deve acontecer por volta de 4% dos autistas. Né? Uma outra informação interessante é que o microbioma, ou seja, aqueles organismos, bactérias que habitam o intestino da mãe, não do feto, poderia atenuar, né, esse tipo de neuroinflamação. Ninguém sabe ainda qual são o mecanismo, ninguém sabe ainda se isso acontece realmente em humano. Tudo que foi feito em modelo experimental com animais, em camundongos. Então tem um grande salto aí para descobrir se isso acontece em humano. Uma outra pesquisa interessante, essa é legal, né? Porque existia aquele dado já quase até consolidado de que a influenza, né, a mãe adquirindo a influenza durante a gravidez aumentava o risco do autismo, né? Esse estudo foi replicado, aumentando-se o número de participantes, então trabalhou-se com 200 mil gravidez e observou-se que as mulheres que foram infectadas por algum vírus assim não apresentavam uma maior incidência de autismo do que aquelas mães que não estavam infectadas. Então o link entre uma infecção nesses estágios iniciais da gravidez e um maior aumento de autismo acabou se enfraquecendo, né? Então parece que talvez não seja bem por aí, né? Um outro link que acabou se enfraquecendo é o uso de antidepressivo pela mãe. Então teve alguns estudos que apontavam, né, mulheres que tomavam antidepressivos que teria, né, um aumento de chances de ter crianças com autismo. Na verdade, o uso de antidepressivo não aumenta a incidência de autismo. O que se mantém é o fato da mãe ser depressiva, né? Isso continua a estar correlacionado, né, ao aumento da incidência de autismo, né? O que sugere, de novo, que existe uma base genética entre a depressão e o autismo que de alguma forma se sobrepõe, né? Então isso é muito interessante. De qualquer forma, essa correlação ou esse aumento de incidência é muito baixo, muito pequeno. Não é uma coisa que eu acho que a gente deve se preocupar. É significante, mas ainda não é preocupante, né? Ainda na fase uterina, o que se observou ao estudar, né, o ambiente fetal, o cérebro fetal, é que existe uma superproliferação de células desses estágios iniciais. Ou seja, as células neurais se dividem muito mais rápido. Em muitos dos casos, o cérebro e a cabeça, como consequência de algumas das crianças, acabam aumentando. Bom, essa é uma informação que a gente já sabia, na verdade. De 20% a 30% de crianças autistas nascem com macroencefalia, ou seja, o cérebro é um pouco mais alargado, né? Isso realmente acontece durante uma fase intrauterina, e algumas das crianças mantêm, né, essa macroencefalia e outras é transiente, isso acaba se ajustando com o tempo. O que é interessante é que nessas crianças que têm esse desenvolvimento dessas células, dessa superproliferação, se você fizer uma análise das redes neurais
né, um estudo por ressonância magnética, em crianças com 6 meses você conseguiria já prever com um certo nível de confiança quem teria um autismo severo, né? Então isso é um biomarcador muito importante que surgiu na detecção de um eventual autismo severo. Por que isso é importante? Quanto antes você detecta, mais cedo você começa o tratamento, né? A outra parte interessante foi que aumentou-se os estudos de sequenciamento genético de autistas, então a gente está sempre, todo ano soma-se novas iniciativas que sequenciam autistas, o número de genes encontrados tem aumentado, né? Então todo ano aumenta essa lista de genes implicados no autismo. O que é interessante é quando você começa a olhar para todos esses genes em comum, você começa a ver que existem vias comuns em que eles atuam, principalmente no primeiro e no segundo trimestre da gestação, que é justamente genes que estão atuando na formação cerebral, né? Então todas essas pesquisas de 2017 convergem para aquela ideia do que o autismo realmente é uma condição intrauterina, né? O autismo começa antes do nascimento da pessoa, né? Então a gente já tinha pistas, essa evidência vem cientificamente se corroborando, né, e confirmando, e a gente vai descobrindo quais são as pecinhas aí que levam a essa ideia, né, de que o autismo seria realmente algo que começa antes do nascimento. Bom, para 2018, né, aonde eu acho que vai estar acontecendo? Acho que tem três partes interessantes, né? A primeira parte seria a parte dos tratamentos, né, e de validação de tratamentos. Então, em 2017, por exemplo, a gente teve, né, essa notícia de que, por exemplo, a musicoterapia não passou pelos testes estatísticos aí nos trabalhos iniciais, de que seriam úteis, né, ao tratamento do autismo, né? Tem uma série de outras terapias que também devem falhar, né? Que ao se fazer uma análise científica devem mostrar uma ineficácia no tratamento do autismo, né? Então a gente continua tendo o ABA, né, como um método consolidado. O ABA vem sendo modificado e continua sendo o que vale a pena, né, a investir, né? Mas os outros funcionam, não funcionam? Para minha criança funciona? Como é que é isso? Essa que é o pulo do gato, né? É possível que existe uma estratificação desse autismo e a gente vai começar a entender quem que responde a qual terapia. Quando você coloca todo mundo no mesmo saco, você vê que não tem uma significância, ou seja, não ajuda todo mundo, né? Mas é possível que estratificando essa população a gente acaba descobrindo para quem que a musicoterapia vai funcionar, para quem que a ecoterapia vai funcionar. A gente vai descobrindo, né, para quem que funciona, né? Enquanto a gente não tiver isso, vai ser muito difícil do governo, das agências de seguro-saúde bancarem esse tipo de terapia, né? Então a gente precisa de mais pesquisa nessa área. Novos medicamentos estão entrando em fase clínica, isso é muito legal. Só para síndrome de Rett a gente tem 8 medicamentos em ensaios clínicos. Isso é sem precedente, né? Então está se chegando nos ensaios clínicos e estamos entendendo quais medicamentos funcionam e quais não. Da mesma forma que para esses tratamentos ou terapias, né, os medicamentos ou a terapia farmacológica também, muitos desses vão falhar. E vão falhar pela mesma razão, que a gente está olhando para o autismo, né, de uma forma, botando todo mundo no mesmo saco, né, e isso vai precisar ser estratificado. Quem vai fazer essa estratificação é justamente o sequenciamento genético. A gente vai definir a característica genética da pessoa, né, antes de você receitar um tratamento, seja comportamental, seja farmacológico. Isso está vindo, isso está cada vez mais perto da gente. Por fim, né, acho que a boa notícia é justamente essa volta do que a gente chama de terapia genética. E aí tem 3 componentes dessa terapia. A primeira é a recolocação, né? A gente teve resultados maravilhosos aí para um tipo de doença rara, que é um tipo de atrofia, né, onde as crianças nascem com um problema genético, perda de uma enzima, que leva a essa atrofia e ela acaba morrendo aí nos primeiros anos de vida. Com a terapia genética, que já é possível fazer isso, consegue-se recolocar o gene correto, né, dentro de um vetor viral que atinge as células nervosas e fazem o delivery, né, desse gene correto para dentro das células, recuperando assim o funcionamento dessas células e recuperando a fisiologia, né, do tecido e o comportamento da pessoa.
os dados foram impressionantes, né? Então tem criança aí com 4 anos que já era para estar morta, segundo a progressão dessa doença, e que está indo para a escola, né? Então possivelmente a próxima doença que vai ser alvo disso vai ser a síndrome de Rett, né? Onde a gente tem o que a gente chama perda de função do gene. Então você só coloca o gene correto para dentro do sistema nervoso e o sistema nervoso volta a funcionar. Terapia genética, o conceito é muito simples, recolocação do gene correto. Uma outra aplicação da terapia genética é a correção do gene, né? Quando você não consegue colocar o gene correto da forma que deve, né? Você tende a corrigir o erro que já está lá, ou seja, corrigir aquelas mutações. Há um tempo atrás eu mesmo falei que isso seria pouco provável para doenças do sistema nervoso, né? Porque essas enzimas não funcionam muito bem para corrigir genes que estejam em células que não dividem, como os neurônios. Mas durante esse ano, né, foram feitas diversas modificações nessas enzimas para que elas consigam agora atuar dentro dessas células, dentro desses neurônios, né? Então abre-se uma nova perspectiva, até os próprios cientistas se surpreendem de quão rápido isso está andando, isso é muito legal. E por fim, a ideia de inativação gênica, ou seja, às vezes você tem uma mutação que cria uma proteína ou que leva a um problema que não basta você recolocar a proteína correta, você tem que inativar a mutação, né? Uma série de autistas tem esse tipo de alterações genéticas. Para fazer isso, né, a gente coloca uma tecnologia que seria considerada até antiga, porque a gente já sabe como funciona isso há muito tempo. O que a gente nunca descobriu é como colocar isso para dentro do sistema nervoso. Então basta uma injeção na espinha para que esses antissenses óligos, né, flutuem pelo líquido espinhal e atinjam o sistema nervoso. Eles entram nas células nervosas, nos neurônios, nos astrócitos, e fazem a inativação do gene mutado, né? E isso tá com uma perspectiva muito boa, né? Existem ensaios clínicos para ela, né? Esclerose lateral amiotrófica em andamento, né? O próprio Don Cleveland, que é um pesquisador aqui dessa universidade, ganhou nesse ano o prêmio Breakthrough e agraciado com um award para esse tipo de terapia. Ou seja, se funciona para ela, deve funcionar para autismo e outros casos de mutação genética também, né? Daí a importância de conhecer qual o tipo de alteração genética que está tendo para poder desenhar esses óligos que sejam específicos para aquela alteração genética. Então, 2018 promete, né? Eu acho que vem muita coisa interessante por aí. Acho que esse ano vai bombar. A gente está cada vez chegando mais perto aí de tratamentos e terapias mais efetivas e entendendo o que funciona, o que não funciona e para quem funciona. Então vamos aguardar, vamos ficar de olho aí que promete. Feliz ano novo para vocês!